Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Na manhã desta sexta-feira, hoje 9 de outubro de 2015, aqui pela Tirol FM você está acompanhando o Primeiro Jornal. Temperatura de 18 graus e 3 décimos. Chove lá fora, fui dar uma olhadinha porque esse tempo tá meio maluco. A gente tá falando em chuva lá fora, embora o sol também não tenha estado muito presente nos últimos dias, mas enfim, continua chovendo, né? Eu trazia aqui a informação antes que a Várzea está liberada. Ontem, no final da tarde, ela teve um momento com a sua interrupção parcial, assim como deve redobrar o cuidado quem está trafegando do bairro Languiru para Poço das Antas. Também parcialmente estava interrompida ali na altura do Pesque Pague Stahlhofer. Ali é um local onde costuma a água tomar conta da pista, então fique atento você também, tá certo? Bom, gente, na manhã desta sexta-feira, nossos microfones nós recebemos, obviamente, o presidente do Sindicato dos Hospitais Beneficentes, Religiosos e Filantrópicos, diretor executivo do Hospital Ouro Branco, André Lagman. André, bom dia, tudo bem, André? Bom dia, Marcos Vinícius, bom dia aos ouvintes. Sim, tudo bem, com chuva, nesse tempo estamos tentando sobreviver. Esperando o sol. Exatamente. Aumenta a incidência acredito eu que sim, né, André, de pessoas buscando o hospital nessa instabilidade, eu pelo menos com essa umidade muito forte, eu tenho problemas respiratórios, né? Aumenta um pouco também o hospital? Sempre afeta, né? Sempre interfere e há uma sazonalidade muito grande da procura de serviços e também das causas que levam as pessoas a procurar os serviços de saúde, mas evidentemente que nesse período de uma umidade maior, a incidência de problemas respiratórios com certeza se faz mais presente e faz com que as pessoas tenham que eventualmente procurar serviços de saúde para tratar isso. Bom, André, as últimas vezes que você esteve aqui conosco, o assunto sempre foi a questão das contas de governo do Estado, né? A gente gostaria de estar falando do aniversário da associação. Esse ano completa quantos anos? 45 anos, né? Isso. E vocês pensam que também gostariam de estar aí comemorando essa data tão importante, mas de qualquer forma o nosso assunto volta a ser com relação às contas do Estado, ao repasse para a área da saúde. E tivemos, penso eu, que é uma boa notícia nos últimos dias, né? No final do mês de setembro aí, pelo menos foi anunciado que os hospitais filantrópicos estarão recebendo 8 milhões de reais do Vale do Taquari. Qual é a ação, qual é o mecanismo que o Estado está buscando para fazer esse aporte financeiro para os hospitais, André? Bom, antes disso, você fez menção no início que são 45 anos de aniversário de fundação da Associação Beneficente Ouro Branco, né, a entidade que é a mantenedora do Hospital Ouro Branco, e que foram completados no dia 29 de maio. Nós havíamos preparado todo um ato, uma série de atividades para comemorar isso junto com a comunidade, mas infelizmente nós cancelamos porque de fato as condições econômico-financeiras do hospital não permitiam a realização de qualquer tipo de evento, porque realmente nos deixou numa situação muito delicada financeiramente todo esse contexto da nossa relação com o Estado. E dizer que a nossa associação ela é muito importante, são pessoas da comunidade que mantêm o hospital, hoje em torno de 170 pessoas, até gostaria, se me permite, de aproveitar a oportunidade de convidar a comunidade a fazer parte da associação. Nós temos hoje uma necessidade muito grande de que pessoas novas e que pessoas jovens, principalmente, possam fazer parte da mantenedora dessa entidade associativa para que ela permita que a médio e longo prazo o nosso hospital continue aberto. Afinal de contas, é ela que dá a personalidade jurídica, de fato, e de direito para que esse hospital continue funcionando. Então, apenas esse parênteses, aproveitando essa oportunidade que sempre é disponibilizada aqui na Rádio Tirol. Bem, com relação à nossa relação com o governo do Estado, quando este governador assumiu, nós tínhamos uma demanda, uma pauta de demandas que buscava inicialmente o pagamento de valores relativos a serviços prestados em outubro e novembro do ano passado, que buscava, num segundo momento, um calendário regular de pagamentos, que nós já vínhamos de uma irregularidade, ou seja, não havia uma data mais pré-definida para que os hospitais recebessem
os pagamentos pelos serviços prestados, então havia a necessidade de se definir um calendário, ou seja, que dia do mês o Estado vai nos pagar. Não tínhamos mais essa certeza. De janeiro para cá, em alguns momentos o Estado pagou no dia 10, na outra vez pagou dia 15, outra vez dia 20, ou pagou dia 10 só uma parte, depois o saldo dia 20. Maio em diante isso já nem mais conseguiu se realizar, ficou realmente devendo. Então essa era uma segunda pauta. E a terceira pauta era, a partir de um anúncio do Estado de que não teria mais o incentivo hospitalar, era a retomada do incentivo hospitalar. Então essas eram basicamente as três demandas que nós tínhamos com relação à nossa relação institucional de hospitais com o governo do Estado. E trabalhamos ao longo de todo esse ano, já estamos em outubro, já estamos nos encaminhando para o final de 2015, né, praticamente encerrando já o ano, indo para o último trimestre, mas fizemos toda uma caminhada desde o início do ano, com mobilizações, com trabalho junto à própria comunidade. Usamos esse espaço aqui inúmeras vezes aqui para falar sobre essa relação com o governo do Estado, na tentativa de sensibilizar a comunidade para o que estava de fato acontecendo, para as dificuldades que nós estávamos enfrentando e de que isso poderia impactar nos próprios serviços que nós estávamos disponibilizando à comunidade, para alertar o governo da importância de um olhar diferente aos hospitais filantrópicos, que não são entidades públicas, são entidades privadas, muitas delas associativas, comunitárias, como é o caso do nosso hospital, outros de cunho social religioso, né, com vinculações a entidades, organizações que atuam nesse segmento, e que o governo precisaria sim olhar esses hospitais que são importantes e que são importantes também para que o sistema público de saúde no Rio Grande do Sul se torne acessível à população, uma vez que mais de 70% de todo o atendimento hospitalar no Rio Grande do Sul passa necessariamente por hospitais comunitários filantrópicos, como o Hospital Ouro Branco. Aqui na região do Vale do Taquari nós somos 19 hospitais, no estado mais de 200, em praticamente 200 cidades é o único hospital e é a única porta aberta nas 24 horas do dia para que a população de fato tenha acesso a um serviço de saúde. Daí a importância, a relevância do papel desses hospitais e da necessidade do Estado olhar esses hospitais de forma diferente. Bem, nós iniciamos o ano com uma pendência de valores de outubro e novembro do ano passado, e como disse há pouco, foi se juntando a essa pendência de outubro e novembro, que era em torno de 130 milhões de reais para todos os hospitais do Estado, foi se acumulando e se juntando, se somando a esse débito ainda valores, por exemplo, de maio, que o Estado não conseguiu pagar na integralidade, julho, agosto, né? Então são valores... Até maio houve uma regularidade? Até o mês de maio? Se recebeu, mas não de forma regular em datas. Por calendário em datas? Não havia um calendário regular de pagamentos, né? Então havia um calendário irregular e havia também já, retroativo a fevereiro, janeiro deste ano também, um atraso no repasse de verbas federais, especialmente para a realização de procedimentos, exames e cirurgias eletivas, que há uma complementação do governo federal para isso, que são chamados recursos do FAEC, que é o Fundo de Ações e Estratégias Complementares. Então ali também havia um atraso, e esses valores, uma parte deles, especialmente de valores relativos aos meses de fevereiro até maio deste ano, foram pagos agora em agosto. Que são de dependência do governo federal. Isso. Que o governo do Estado, na verdade, recebe esse recurso e repassa aos hospitais. Então, uma parte foi liquidada agora em agosto, mas havia então a pendência de outubro, novembro do ano passado, de maio, julho e agosto deste ano. Nós já estamos em outubro, né, e a saída que o governo do Estado encontrou para tentar liquidar esse passivo e ajudar os hospitais, porque afinal de contas, a partir daí, se instalou um verdadeiro caos em muitas cidades, com hospitais que estão com salários atrasados aos funcionários, que estão com repasses atrasados de honorários médicos, de pagamento de fornecedores atrasados. Então, há uma situação muito difícil em muitas cidades por todo o interior do Estado. E a alternativa, a partir da retomada do diálogo, que se conseguiu agora nos últimos 60 dias, junto à Secretaria Estadual de Saúde e ao próprio governo do Estado, permitiu então que o governo fizesse essa proposta de pagamento dessa dívida através de um empréstimo. Ou seja, o governo do Estado anunciou na semana passada, na quarta-feira,
que está disponibilizando através de toda a rede bancária o valor de quase 400 milhões de reais, que é o débito que ele tem com mais de 180 hospitais. Então, os hospitais vão fazer um financiamento no banco, nós vamos fazer um empréstimo no banco, em nome do hospital, e que vai ter a anuência do governo do estado, e que vai criar, a partir de janeiro do ano que vem, um incentivo que o governo do estado vai pagar mensalmente a cada hospital, correspondente ao valor da parcela do empréstimo. Então, nós, Hospital Ouro Branco, vamos tomar um empréstimo junto ao banco, vamos pagar a partir de janeiro do ano que vem esse empréstimo, e toda vez que nós formos pagar o empréstimo, no dia do pagamento do empréstimo, nós vamos receber um crédito do governo do estado correspondente à parcela do capital e dos juros que nós estaremos pagando dessa dívida. E essa parcela e esse empréstimo que vocês vão tomar dos bancos, eles representam o que dentro do atraso? Somente os atrasos do ano de 2014, ainda nos meses que tu citavas agora, de outubro e novembro? Não, está incluso neste valor os meses de outubro e novembro do ano passado, os valores referentes a maio, julho e agosto de 2015, e o governo já está incluindo os valores de setembro e outubro numa antecipação e por também uma necessidade provavelmente de liquidez do governo, de caixa, já prevendo, uma vez que nós estamos também absolutamente conscientes e cientes das dificuldades que o governo do estado de fato tem em honrar os seus compromissos. Prova disso é o próprio pagamento em atraso do salário dos servidores, da dívida com a União, né, que são evidências que nos chegam e que nos mostram que de fato o governo está sem dinheiro, está com dificuldade. A aposta do governo é de que a partir do próximo ano, que é quando ele de fato começa a pagar essa dívida através das parcelas mensais dos empréstimos que os hospitais tomaram junto aos bancos, o que foi anunciado na semana passada, que o governo tem uma expectativa de um aumento de arrecadação em função dos ajustes que ele tem feito a partir dos projetos que tem encaminhado à Assembleia, especialmente falando de forma bem clara, explícita, com relação ao aumento de impostos que foi aprovado há poucos dias e que terá impacto e terá incidência a partir de 1º de janeiro, e há uma perspectiva do governo de aumento dessa arrecadação, e com os 12% efetivamente destinados para a saúde, ele possa estar pagando essa prestação e possa também, aí agora na nossa ótica, cumprir de forma regular o calendário de pagamentos. Mas quem contrai a dívida é o hospital, né? A dívida vai ser, o empréstimo vai ser tomado pelo hospital. Em última instância, quem vai pagar essa dívida é o próprio hospital. Mas nós estamos acreditando que o governo, após esse anúncio formal, oficial, num evento muito grande, muito concorrido, que aconteceu semana passada em Porto Alegre, com ampla cobertura da imprensa estadual, que de fato o governo vai cumprir, né, porque, como eu disse, os hospitais têm um papel muito importante, mais de 70% de todo o atendimento SUS no estado passa pelos hospitais filantrópicos. André Lagman, diretor executivo do Hospital Ouro Branco. André, outro assunto que a gente vai aproveitar a sua disponibilidade com relação ao incentivo hospitalar, esse também é uma das pautas. Tu citavas antes da abertura da sua entrevista 3 pautas, e essa questão do incentivo hospitalar também está desde janeiro aí sem ser quitada. Deixaram de receber 750 mil reais. Esse é o número que gira em torno disso? O incentivo hospitalar é um incentivo que foi criado pelo governo do estado, não neste governo, nem no governo anterior. Na verdade, se nós formos atrás, no passado, nós vamos chegar ao governo de Olívio Dutra. E a partir daí começou a se estabelecer, de alguma forma, a complementação ou o cofinanciamento por parte do governo do estado dos serviços que os hospitais prestam ao sistema público de saúde, reconhecendo que os valores, especialmente das tabelas de serviços, né, do SUS, estão defasados e de que há uma necessidade de uma participação do governo do estado. Ao longo dos sucessivos governos, o nome do incentivo, da política foi mudando, cada um deu um nome diferente. O último nome, então, era incentivo hospitalar, o IOSP, né, e que representou no ano passado mais de 200 milhões de reais que foram pagos aos hospitais, inclusive agora os valores de outubro e novembro, então vamos estar recebendo agora, né, as parcelas de outubro e novembro do incentivo hospitalar do ano passado, estaremos recebendo agora nesse financiamento, mas havia uma destinação mensal de 20 milhões de reais para todos os hospitais do estado, e havia uma previsão no orçamento para este ano, que não se realizou, de 25 milhões de reais.
Então este recurso, como eu já disse em outras oportunidades, ele não é mais um dinheiro novo, não é um dinheiro extra que vem para o hospital fazer algo de novo a mais. Ele é um dinheiro que vem para o quê? Para cobrir o déficit daqueles serviços que nós já estamos prestando, cujo financiamento, cujo custeio, cujo pagamento que nós recebemos é insuficiente frente a toda a crescente aumento de salários, de fornecedores, de prestadores médicos, enfim, de tudo que contribui e faz parte do custo do serviço que é prestado por um hospital. Aqui na região do Vale do Taquari, esse valor representava para os 19 hospitais em torno de R$750 mil mês, e a gente não está mais recebendo este valor e ficamos realmente numa situação que nos deixa bastante preocupados, porque apesar de nós estarmos recebendo o financiamento para honrar esses compromissos passados, e temos pendências, temos dívidas com fornecedores, principalmente no caso do Hospital Ouro Branco, com fornecedores e com médicos, nós temos dívidas, atrasos, mas é imprescindível que seja retomado o incentivo hospitalar. Nossas entidades representativas que nos representam, sindicato, federação, vão continuar dialogando com o governo do Estado para encontrar meios, formas, inclusive orçamento disponível para que o mais breve possível esse incentivo hospitalar possa ser retomado. Em 2015 nós não recebemos, não temos perspectiva de receber. Há uma possibilidade de ser extinto esse incentivo hospitalar, ou ele foi projetado de que forma? É uma ação, é um projeto, qual é a É um projeto. É um projeto. É um projeto e o nosso trabalho vai ser no sentido de que ele não seja uma política de um governo, mas que ele seja uma política de Estado, ou seja, que ele se torne permanente, porque afinal de contas há um subfinanciamento da saúde, que não é novo, que já se falou reiteradamente, e que é a causa, às vezes, da dificuldade de assistência que a população não encontra os serviços que ela precisa ou que ela deseja. Então, nós vamos trabalhar intensamente para poder retomar o incentivo hospitalar. Entendemos que ele é absolutamente imprescindível para o equilíbrio mínimo e razoável das contas. Este financiamento que está sendo disponibilizado, ele é extremamente importante, precisamos reconhecer o esforço do governo de encontrar essa alternativa e de permitir e viabilizar que os hospitais possam estar acessando esse recurso para poder fazer frente às necessidades que nós temos nessa travessia de final de ano e de recursos que, na verdade, já eram para a travessia do final do ano passado, que nós então estaremos recebendo agora. Mas para nós buscarmos um mínimo do equilíbrio, inclusive garantir a plena e normal funcionamento do hospital e de todos os serviços que nós temos, nós vamos ter que buscar sim a retomada do incentivo hospitalar, não? Ou que seja uma outra política com um outro nome, se é isso então que o governo precisa para poder viabilizar isso, mas nós vamos buscar sim o incentivo hospitalar, que ele é fundamental para o equilíbrio econômico-financeiro de todos os hospitais. Muito bem, para finalizar nosso bate-papo, né, outro assunto que vem aí tomando corpo nas últimas semanas é com relação ao fechamento daqueles hospitais chamados hospitais pequenos, né? A gente esteve aqui na região, eu recordo porque meus familiares são de lá, Paverama, nós tínhamos fechado nos últimos anos, mas tempo atrás tivemos o Hospital de Poço das Antas, querendo ou não querendo, vai interferir na gestão, no atendimento de hospitais micro-regionais ou macro-regionais, como são os hospitais de Lajeado, Estrela e aqui de Teutônia, hospital ao qual você dirige. Qual é o impacto que pode ter esse fechamento que está sendo aí proposto para hospitais com menos de 50 leitos, né? Como vocês estão trabalhando com essa situação? Olha, se nós olharmos aqui a nossa micro-região de Teutônia, Poço das Antas, Westfália e Paverama, nós já vamos ter, como você disse, o fechamento do hospital São João de Paverama, o encerramento das atividades como hospital em 31 de dezembro de 2014. Né? Em abril de 2004, nós tivemos o encerramento das atividades do Hospital Redentor, aqui em Teutônia. E em 1998, se não me falha a memória agora, o encerramento das atividades do Hospital 25 de Julho, em Poço das Antas. E um pouco depois, não me recordo o ano agora, mas também a Policlínica de Imigrante, que na verdade também fica próxima a essa nossa micro-região. Então já, apenas para ilustrar, né, esse cenário.
Nos preocupa, evidentemente, nós temos um número muito grande aqui na região de hospitais que se enquadram nesse perfil de pequenos hospitais. Dos 19, são praticamente 13, né, que se enquadrariam nesse perfil. Porém, nós também temos que olhar que esses hospitais eles estão inseridos numa comunidade local, né, e que eles também têm um papel importante. Então, entendemos que não pode-se simplesmente fechar a porta deste hospital. Há necessidade de se fazer um estudo no sentido de, primeiro, ver e esgotar toda e qualquer possibilidade de se manter aquele hospital aberto, né, no sentido de definir uma vocação para ele, definir um papel para ele. Né, acho que isso também é algo importante que muitos hospitais estão revendo, e eu vejo movimentos aqui na nossa região dos nossos hospitais pequenos, já alguns destinando uma parte da sua área física para serviços novos, por exemplo, voltados à saúde do idoso, né, a própria geriatria, alas geriátricas, né, já temos aí pelo menos umas 3 experiências bem-sucedidas aqui na região de hospitais que continuam trabalhando como hospital e que, de alguma forma, se preparam para esse tipo de serviço, e com isso eles conseguem ocupar a sua área física, ocupar os seus profissionais que lá trabalham e continuam se tornando úteis à sua comunidade. Então, acho que esse é um fato importante, os hospitais precisam fazer essa análise, o governo do estado deve estar junto fazendo essa análise também e definindo as referências, né, para que a população também saiba onde buscar os seus serviços, né, onde buscar os serviços daqueles que a população necessita. E eu acho que esses pequenos hospitais são importantes porque muitas vezes também a distância entre uma cidade e outra, embora nós vivemos numa região extremamente próxima, bem servida de rodovias, mas em determinadas situações, um primeiro atendimento básico é fundamental que ele esteja o mais próximo possível da população. Então, que se busque, no meu modo de ver, que esses pequenos hospitais possam fazer esse atendimento básico, inicial, e obviamente que na medida que a complexidade for maior, evidentemente que isso precisa ser centralizado em alguns hospitais, né, e acho que aí também é uma organização regional que permita que vários hospitais possam se manter também. Não podemos pensar em centralizar tudo em 1 ou 2 hospitais, porque estaremos sobrecarregando esses hospitais, que por serem maiores, estarem em centros maiores, eles também têm uma demanda e uma procura muito grande daquele centro onde eles estão. Então não dá para pensar que um hospital maior vai assumir todos os serviços de toda uma região. Temos que pensar sim em ter vários hospitais de médio porte. A nossa região não é uma região tão grande, temos em torno de 350 a 400 mil habitantes, então temos que ter pelo menos 3 ou 4 hospitais médios estratégicos com serviços minimamente resolutivos, um hospital maior que vai dar suporte a tudo isso, e os demais hospitais, todos eles fazendo o seu papel, cada um de forma definida, para dar esse primeiro atendimento e com alguma outra especialidade junto que possa permitir a viabilização econômica financeira deste hospital. O que chama a atenção justamente a gente que acompanhou durante tantos anos, né, e teve que lançar mão também do atendimento. Em Paverama, pelo menos, era aquele negócio da comunidade, né? Como a comunidade sente quando fecha, como a comunidade sente falta daquela porta aberta, né? Enfim, mas estamos definitivamente... É um desafio e é um momento desafio novo, muito né? grande, um desafio muito grande para as comunidades e um desafio também para os gestores públicos. Exatamente. Muito bem, André, obrigado pelas suas informações aqui no Primeiro Jornal. Esperamos aí que no futuro próximo possamos convidá-lo novamente para que as informações e que as notícias sejam ainda melhores. Ou seja, estamos começando a ver uma luz no fim do túnel, ao que tudo indica, na questão de saúde pública no nosso Rio Grande do Sul. Obrigado, tenha um bom final de semana e um bom feriado também. Obrigado, bom dia a todos.